ia falar. Bom, vamos falar sobre Donald Trump. Né? Eu praticamente parei a minha vida para cobrir esse evento histórico. Né? Eu tenho procurado, se você está acompanhando o meu Twitter, meu X, você tem visto que eu tenho procurado em todos os momentos ver fontes confiáveis, ver informações passíveis de serem corroboradas do que está acontecendo. E eu acho que isso é importante. Especialmente se você for pensar na cobertura que a Globo News, por exemplo, está fazendo, e a gente vai falar sobre a Globo News aqui, mas também se você parar para pensar sobre a internet, o quanto de bobagem que tem na internet. Eu sempre digo que o futuro do jornalismo é esse. Você vai ser um adulto maduro que não vai mais terceirizar a responsabilidade da credibilidade para um veículo. Você vai ser o veículo e você vai falar, olha, eu acompanho o Paulo Figueiredo, eu gosto do Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo é o cara que eu confio. E você vai fazer isso. Vou ver se eu porcaria desse ar-condicionado, para ter certeza que hoje não vamos ter queda aqui. E você vai acompanhar o Paulo Figueiredo e vai decidir, o Paulo Figueiredo é o cara que eu confio na internet, então ele, se eu gosto muito dele, vou assinar, etc. É um jornalismo onde não manda mais a Pepsi, a Unilever, manda você que está em casa. E você escolhe. E por outro lado, você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de não cair e de filtrar. Falar, pô, esse cara é até legal, mas de vez em quando... Tem amigos meus, inclusive, vocês sabem disso, que, pô, o cara é bom, mas de vez em quando ele dá uma escorregada. Eu procuro pecar por não escorregar. Então, se você está acompanhando a minha conta do P Figueiredo BR2, que é por onde eu vou continuar, inclusive, o programa também, depois, no final... você está por dentro do que está acontecendo. E eu faço uma reflexão para vocês. Se não fosse, como seria o mundo se este atentado tivesse acontecido em 2021, por exemplo? Onde o X estava na mão daqueles vagabundos, censores que estavam agindo em conluio com a Casa Branca. A gente sabe, a gente tem documentos, a gente tem e-mail mostrando a Casa Branca falando, pô, tira essa história aí, pô, isso aqui, melhor você não... Pô, dá uma censuradinha, dá um shadow ban nessa conta, igual o Alexandre tá fazendo agora comigo. A gente tem e-mail comprovando, o Comitê Judiciário mesmo, que divulgou as decisões do Alexandre, tem lá os e-mails, divulgou os e-mails de conluio das redes sociais com esses caras. Se não fosse o Elon Musk, a gente estaria na mão das histórias oficiais. E a gente está vendo que onde está havendo compartilhamento de informação é no X. Se depender da mídia, você está ferrado. Né? A gente já está com o Trump que tinha supostamente caído no comício após supostos sons de supostos tiros, né? Como diz a brilhante sketch que o meu amigo Paulo Souza, que era do Hipócritas, fez, sketch humor que ele fez nesses dias. O Paulo Souza é sempre brilhante, né? Mas ele é brilhante. Eu sempre digo para ele que a competição é muito dura, que a competição é dos veículos de imprensa, que são uma piada. Mas eu fiz uma live no sábado à noite, e até o fim do sábado, foi no finalzinho, né, do dia, eram 11 horas da noite, e até aquele momento da live, inexplicavelmente, a gente não sabia quem era o autor do atentado, não tínhamos um nome. Aliás, a gente tem, volto a dizer, o critério no X é importante, porque teve até gente muito boa, até um deputado brasileiro muito bom, que eu não vou citar aqui o nome porque foi um erro, não foi uma coisa de má fé, um cara que eu gosto muito pessoalmente, publicando notícia equivocada sobre quem era o autor do atentado, atribuindo a um gordinho lá da Antifa, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério, porque a credibilidade também se perde muito rápido. Mas a gente não sabia quem era o autor. Até que no mesmo dia, mais tarde, quase que simultaneamente, enquanto o FBI dava uma coletiva de imprensa, dizendo que não tinham ainda identificado o suspeito, ou seja, eles estavam escondendo a identidade dele no público, porque um jornal de direita respeitado, o The New York Post, né, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, o jornal do Rupert Murdoch, né, o mesmo jornal que revelou a história do Hunter Biden, vazou que o autor do atentado era esse sujeito que hoje todos nós conhecemos, o tal do Thomas Matthew Crooks. Mais tarde o FBI confirmou
Depois do vazamento, ele confirmou, o FBI confirmou. O que, para mim, dá a impressão de vazamento intencional. Vamos falar sobre vazamento intencional envolvendo o Alexandre ainda no programa de hoje. E aí vieram as informações, começaram a vir mais informações sobre quem era o Crooks. Quais eram as informações? O FBI dizendo que o Crooks era um lobo solitário, ele tinha agido sozinho, embora ele não soubesse ainda sequer o motivo, eles já tinham dito que o Crooks agiu sozinho. Disse que o Crooks praticamente não usava redes sociais. O sujeito não tinha, no background check, né, no antecedente criminal, não tinha nenhum antecedente criminal. Tinha feito doações, uma doação pequena para uma instituição de esquerda, que supostamente tinha se registrado republicano. O pai dele era libertário, a mãe registrada democrata. Ele usou um AR-15, a arma que eu vou mostrar aqui para vocês mais tarde. Tinha sido comprado pelo pai dele há algum tempo. Primeiro disseram 6 meses antes, depois disseram em 2003, há essa discussão. Que ele era membro de um clube de tiro, onde o Carlos Bolsonaro frequentava. Mentira, estou confundindo os casos, esse é outro. Que ele tinha sido expulso do clube, do grupo de tiro da escola. As autoridades disseram que ele fez um planejamento meticuloso, que ele conseguiu de alguma forma subir no telhado sem ser detectado pela polícia ou serviço secreto, que ele não tinha identificação, que encontraram explosivos no carro dele, que ele tinha um diploma de associado em engenharia. Diploma de associate é um diploma que você tira aqui intermediário de 2 anos. Que ele trabalhava como auxiliar de nutrição num centro de idosos. Os colegas diziam que ele era um homem solitário no ensino médio, no 2º grau. Teve um professor que disse que ele era um dos poucos conservadores na turma dele. Então, reparem que logo de cara veio a ideia de um lobo solitário, antissocial, quase que com problemas psicológicos, praticamente um Adélio, que era, na verdade, um republicano registrado, e ele é que era o responsável pelo atentado. Ninguém sabe o motivo ainda, né? Eu me arrisco a dizer, se ele tivesse sobrevivido, com certeza os advogados do Adélio Bispo já teriam chegado a esse momento na Pensilvânia para defender ele no caso. O FBI assumiu imediatamente a dianteira das investigações. E a versão que passou a circular foi então a de que o atirador subiu no telhado. Essa é a versão, e até hoje, até agora mais ou menos era a versão que estava rolando. A de que o atirador subiu no telhado, que ele foi visto pelo público, que avisou a polícia local, que seria a responsável pela segurança fora do perímetro. Ninguém sabe por que o perímetro estabelecido pelo serviço secreto era tão pequeno, por que o serviço secreto ignorou um prédio com a visão direta do presidente, né? A gente sabe que a campanha do Trump tinha pedido mais agentes e mais recursos e não tinha recebido resposta do governo Biden. A gente sabe também que a maior parte dos agentes que estavam ali naquele dia eram emprestados, porque os agentes principais estavam ocupados num evento da primeira-dama Jill Biden, que também estava acontecendo, e outros tinham sido deslocados para a convenção republicana em Milwaukee, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, essa distinção é importante, né? O Trump não é presidente dos Estados Unidos. Ele é ex-presidente e candidato. Então, ele não tem a mesma prioridade que tem o presidente e a família dele. Né? Mas, ainda segundo a história que circula, ao subir ao telhado, após alertas dos transeuntes, um policial teria subido e confrontado o Crooks, que ameaçou o policial com R-15. O policial saiu com medo, né? Tomou um R-15 na cara, e o Crooks imediatamente então teria reagido apressadamente, atirando no Trump, e por isso que ele teria errado,
embora ele tenha acertado, de fato, né? Mas foram vários tiros e só um pegou na orelha. E aí ele foi imediatamente eliminado pelo agente do serviço secreto. Então, entre a identificação da ameaça pelo policial e os tiros contra o Trump, teriam se passado assim poucos segundos. Só que imediatamente a internet postou um vídeo muito bem montado que basicamente cagou completamente com essa versão. Bruno. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look, Ó, there he is right there. o cara tá dizendo, tem alguém no telhado. Right there, see him? Ali, tá vendo? Down, see him? Yeah, he's laying down. E o áudio tá sincronizado com a fala do Trump. What's happening? O que tá acontecendo? Uma pessoa pergunta. Yeah, look. There he is. Olha lá, ele tá lá, ali. E o Trump tá falando. Os transeuntes vendo o cara. A mulher gritando, ele tá no telhado, porra. Tem um cara no telhado, porra. In recorded history, we're the best border. In fact, if they could ever put up E a o Trump chart, I don't know continua if they falando. can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? E dali, Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. o Trump falando, pô, é muito chato ficar lendo teleprompter, You guys are etc. doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at Aí the é que ele arrow on the vira de bottom. See lado the big para red apontar arrow? pro Right. telão, So that's when I pra left mostrar office. um- That was the lowest point, and that comes mostrar um right número from sobre the imigração. E o government tá rolando. services, comes right out of Border Patrol. Take a look at Tá that. falando de So that imigração arrow sobre is the lowest as pessoas amount of no tempo illegal dele, immigration que a imigração ever estava in muito baixa. Por recorded isso que ele tá history virando de into our lado. country. Por isso que ele fala, eu vou sair aqui do And then- teleprompter, e eu tô aqui com o teleprompter, eu tô olhando para a câmera para vocês. And then the worst Se president eu, in the eu history tenho of aqui, our por exemplo, um country retorno. took Se eu over. viro de lado e And tem um look atirador, what é o que me happened salva. to our Mas olha o country. tempo que passa. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit over that chart. That chart O áudio sincronizado. months old, and if you want to really see something that says, Ó, 2 minutos entre os tiros. E aí você sincroniza o áudio de todos eles. Não são 4 minutos, nem 3 minutos. 2 minutos entre uma coisa e outra. Mas calma que vai piorar muito. Pode parar, Bruno. Pode parar o vídeo. A ideia, o que você tem que olhar nesse vídeo é: teriam se passado pelo menos 2 minutos inteiros entre a identificação da ameaça pelos transeuntes, a mulher gritando, tem um cara no telhado, porra! E os disparos. E, ok, não tá claro, e eu sou um cara justo aqui, se o serviço secreto... Pode me deixar na tela sozinho agora, por enquanto. Se o serviço... Não tá claro se o serviço secreto tinha a visão do Crooks durante esses 2 minutos, lá os snipers, pelo menos. Algumas versões falam em 3 minutos. O vídeo mostra 2 minutos. Eu digo isso porque a distância, o alvo, o relevo, o fato do telhado ter uma inclinação, isso tudo implica na visada. A gente vê ele rastejando ali, pode ser que ele tenha mudado depois para atirar para uma posição onde ele estava exposto e não tivesse naquele momento. Né? É muito simples de você entender. A gente tem um mapa, mas a gente não tem um relevo. A gente não sabe se esse telhado aqui, onde estavam os snipers, foi um pouquinho mais baixo do que esse aqui, os snipers estariam posicionados no lugar errado e não teriam a visão do atirador até que ele se expusesse. Então isso a gente não sabe. Mas a pergunta que fica é, porra, não tem rádio? Os caras, cadê aqueles pontos, né, que a gente vê nos filmes, o cara falando com a mão no ponto, né? Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Eles disseram originalmente que não tinha havido tempo. Só que a coisa piora e piora muito. O que eu vou trazer hoje para vocês aqui é muito sério. E eu não estou trazendo... Tem uma brincadeira, né? Qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade? O pessoal conta essa piada aqui nos Estados Unidos. Qual a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade? A resposta é aproximadamente uns 2 meses.
Essa é a diferença, né? Porque demora 2 meses para as teorias da conspiração se tornarem realidade. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não são nem teorias da conspiração. São notícias que já têm sido noticiadas com fontes, etc., até por alguns veículos da grande mídia. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Isso é importante vocês saberem. Tudo aqui é confirmado pela mídia. Então, se modificar depois, mas é o que nós sabemos nesse momento. Uma dessas coisas é que o Thomas Crooks teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump. Não estou falando de 2 minutos, nem 3 minutos. Eu estou falando de 26 minutos. De acordo com a rede WPXI-11, alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde. 5h45 da tarde. A pessoa tirou, inclusive, uma foto do Crooks. Essas fontes que falaram com esse WPXI-11, né, esse canal, é um canal local, dizem que um policial também havia visto o Crooks no chão, andando anteriormente, e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45. Depois um policial foi até o local e não encontrou o Crooks. 26 minutos depois dessa segunda foto ser tirada, os tiros foram disparados. Reparem, isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação. Destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco. E isso é sinistro. E tem mais. Tem mais. Acha que eu encerrei? Não, tem muito mais. O prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era a área de preparação para a equipe tática da polícia. De acordo com a ABC News. Não é o Paulo Figueiredo. A ABC News noticiou que o prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era simplesmente a área de preparação da polícia. As aspas são, as aspas da ABC News. O prédio onde o atirador Thomas Crooks subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão. 2 oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News. Ou seja, havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado. Dentro! O Thomas Crooks escalou o prédio utilizado pelas forças policiais. Você não está satisfeito ainda, né? Não tá suspeito o suficiente para vocês. Então calma que piora um bocado. O Crooks tirou um telêmetro. Telêmetro, para quem não sabe, para quem não está acostumado a atirar, telêmetro é que chama de rangefinder. É um negócio que você calcula a distância entre você e um objeto. Algo que é fundamental para um tiro à distância. Porque você consegue fazer o ajuste da mira, né? Básico de tiro aqui, balística, né? Balística, o tiro, ele cai. A bala, né? O projétil tem gravidade. Então, de acordo com a distância, você também corrige pelo vento, dependendo do vento, e dizem que o vento foi uma das coisas que salvou o Trump. Mas, de acordo com a sua distância do alvo, você calibra a sua mira. Eu estava até discutindo com o Gerson Gomes, eu gosto de atirar, se ele estava usando ou não uma luneta, né, um scope. Eu acho difícil que não estivesse, porque o alvo fica muito pequeno a 150 metros de distância. Não é impossível, nem você atirar a 150 metros no R15 com uma mira de ferro, sem mira telescópica, mas o alvo fica pequeno, é mais difícil você acertar a cabeça com precisão. Então você usa o rangefinder para você calcular a distância do alvo. Então, se o alvo estiver mais longe, você
sobe um pouquinho a mira, e por aí vai. Então esse cara, olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Tá? Olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Esse cara, o Thomas Crooks, tirou um telêmetro, esse rangefinder, que foi notado pelo sniper do serviço secreto antes do comício. O sniper olhou e falou, porra, o que esse cara tá tirando esse telêmetro? Aí o cara desapareceu e voltou com a mochila. Então, deixa eu repetir para vocês. Os atiradores de elite do serviço secreto viram o Crooks tirar um telêmetro para calcular a distância até o alvo e ainda assim ninguém o impediu. De acordo com a CBS News, os atiradores de elite observaram o Crooks examinando a estrutura, tirando o telêmetro e depois voltando com a mochila. A polícia local fica dizendo que o Crooks estava desaparecendo, que eles olhavam, pô, ele estava de um lado, daqui a pouco estava do outro. Aspas da CBS News, outra rede grande americana. Um dos atiradores de elite dentro do prédio viu Thomas Matthew Crooks do lado de fora, olhando para o telhado, observando o edifício, diz a CBS. Aspas. Crooks voltou, sentou-se e olhou para o seu telefone. Neste momento, um dos atiradores de elite tirou uma foto dele. Crooks tirou um telêmetro e o atirador de elite informou ao posto de comando pelo rádio. Crooks desapareceu novamente e então voltou uma terceira vez com uma mochila. Os atiradores de elite informaram que ele tinha uma mochila e disseram que ele estava caminhando em direção aos fundos do edifício. E ninguém tirou o Donald Trump do palco. Os policiais agora, segundo a CBS, acreditam que o Crooks utilizou uma unidade de ar-condicionado para subir no telhado. Volto a dizer, o telhado que estava sendo utilizado como base pela polícia. É possível que esse cara tenha subido sem a ajuda de alguém? No prédio da polícia? E hoje mesmo, agora pouco antes de eu entrar no ar, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é quem faz a segurança do presidente, é a Kim Tittle, também conhecida como Kim Cheetos, porque ela trabalhou na Pepsi, que é a dona da marca do biscoito, né, do Cheetos. Antes dela ser nomeada pelo Biden, ela trabalhava na Pepsi, na área de segurança da Pepsi. Então por isso que ela é Kim Cheetos, né, que é como se chama o Cheetos aqui nos Estados Unidos. Ela estava dizendo, a Kim Cheetos, estava dizendo que os snipers de defesa do serviço secreto não estavam no telhado onde o Thomas Crooks atirou, porque o telhado era, abre aspas, inclinado ou íngreme e inseguro. Ou seja, os snipers Nutella do serviço secreto, eles não podem ficar no telhadinho inclinado. Mas um moleque de 20 anos, sem nenhum treinamento, pode. É a geração Nutella. O que seria, por si só, absolutamente ridículo se não fosse também uma mentira deslavada. Mais uma. Os snipers que estavam atrás do Trump no comício estavam num telhado mais inclinado. Como qualquer pessoa com um olho só, mesmo um caolha, consegue ver nesse vídeo aí. Olha a inclinação, pelo amor de Deus. Olha o outro telhado. Esse é o telhado que os atiradores do serviço secreto não podiam ficar porque era muito íngreme. Desculpem, vocês me desculpem. Isso cheira muito mal. As teorias da conspiração, elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais. Essa coisa de tratar o público como retardado, essa mania de esconder as coisas do público, como o FBI fez, sabendo quem era supostamente o suposto atirador. Enquanto o New York Post noticiava, o FBI dizia, não, nós não conseguimos ainda identificar mentirosos. Só não queriam divulgar para o público. Por quê?
Por que existe uma frase, né, aqui nos Estados Unidos, que é a frase meio que mote do jornalismo, ou era a frase mote do jornalismo, que era: o público tem o direito de saber. Você enxerga isso nos filmes antigos, né? Os jornalistas, o público tem o direito de saber. Por isso que a imprensa tem acesso completo a tudo, historicamente, nos Estados Unidos. Deveria ter. Né? O Matt Walsh, comentarista do Daily Wire, brilhante. O Bruno, eu não sei porque você não está hoje, não está querendo usar a câmera 2, hoje ela está funcionando, você deveria estar alternando aqui pra gente. O Matt Walsh, que é o comentarista brilhante do Daily Wire, ou seja, ele é o autor daquele documentário What is a Woman, né, o que é uma mulher, que ficou até famoso no Brasil também, um dos documentários mais assistidos da história. Ele fez um comentário que eu achei brilhante. Ele diz o seguinte: essa é a história oficial até agora. Um jovem aleatório, e eu complemento, antissocial, de 20 anos, agindo completamente sozinho, caminhou até cerca de 150 jardas, que me dá mais ou menos 100 e poucos metros também, de um comício de campanha presidencial com um rifle, subiu num telhado, eu complemento, onde estavam as forças policiais usando como base, avista os atiradores de elite do serviço secreto, preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato, e no entanto ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa, qualquer escrito político, qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira. Também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de por que ele ia tentar matar o Donald Trump. O seu último e único ato político, antes de tentar matar o candidato republicano, foi se registrar como um republicano. E você e eu, a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas, ou então nós somos teóricos da conspiração. E uma coisa, o Matt Walsh é muito irônico, né? Ele fala assim, e uma coisa que nós sabemos sobre tentativas de assassinato é que nunca há, imagina, nenhuma conspiração envolvida. Como o caso Adélio. Você tem que acreditar naquelas coisas todas, ou então você é um teórico da conspiração. Show. E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.